A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando, e é sempre muito bom a tua presença, é sempre muito bom ver o teu comentário de onde você nos acompanha, por isso já deixa aí embaixo de onde você nos acompanha. Estaremos muito felizes de saber de onde você participa desse momento em que nós convidamos você, vem com a gente, vem adorar a Jesus, porque nesse exato momento vamos parar para ouvir a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por mais uma vez estarmos aqui neste momento, adorando e bendizendo o Teu nome, Senhor, exaltando a Ti de todo o nosso coração, que o Senhor traga esclarecimento à nossa mente, para que possamos compreender a Tua mensagem, para que possamos, Deus, entender os Teus propósitos e possamos seguir diante deles, para que o Senhor, ó Deus, faça segundo a Tua vontade em nossas vidas. Abençoe a todo aquele que acompanha, abençoe aquele que compartilha, que curte, porque isso ajuda esta mensagem a ir mais adiante. Recompense cada um, Pai, segundo o seu feito. Pai bendito, me ajude a trazer aquilo que de fato está em tua mente, a trazer aos corações de cada um daqueles que assistem esta mensagem, que seja exatamente agora quando passa ou posterior, porque está disponível para todo aquele que o Senhor tocar no coração. Senhor amado e querido, que o Senhor nos conduza nessa jornada hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu queria parafrasear ou trazer um comentário acerca de uma passagem bíblica que se encontra na carta aos Coríntios, capítulo 12, em que o apóstolo Paulo faz uma expressão que eu acredito que talvez você já tenha escutado, talvez você já tenha até lido, quem sabe, que ele diz que rogou o Senhor 3 vezes, e o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é dentro desse contexto que hoje nós vamos conversar, que hoje nós vamos bater aquele velho papo bíblico. Fica comigo aí até o final, porque Deus tem muito esclarecimento para trazer ao teu coração. Vamos observar primeiro quem é a pessoa do apóstolo Paulo, para que nós compreendamos bem que pedidos foram esses e o que de fato estava envolvido nessa questão, para que a gente adentre nessa história e entenda ela por completo. O apóstolo Paulo era simplesmente um aprendiz de um dos maiores rabinos da época, que era Gamaliel. Judeu, filho de judeu, mas também mestiço com romano. O apóstolo Paulo foi criado dentro do templo, aprendendo a lei, e se chamava Saulo. O seu zelo pela lei era tão grande, mas tão grande, que ele chegou ao ponto de acreditar que todo aquele que falava contra a lei, entre aspas, deveria ser apedrejado, deveria ser preso. E assim o fez no seu momento, sendo assim um dos maiores perseguidores da igreja, visto que era um homem muito determinado, muito dedicado naquilo que ele fazia. Era um homem que tinha a ousadia de dizer que falava em inúmeros idiomas. Era um homem extremamente letrado, capacitado em escola, em escolaridade das melhores da época. E o que é interessante nesse homem era justamente essa questão dessa estrutura dele. O apóstolo Paulo, outrora Saulo, se encontra com Jesus no caminho de Damasco, onde estava em uma ferrenha perseguição contra a igreja do Senhor, aqueles que pregavam a Jesus Cristo como único Salvador. E no caminho de Damasco, o Senhor encontra ele e pergunta por que ele estava perseguindo a Jesus.
Ele poderia ter perguntado por que está perseguindo a minha igreja. Mas o Senhor disse, por que me persegues? E aí esse fato é claro porque corrobora aquilo que ele anteriormente havia falado, que ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo desse corpo espiritual. Não que Jesus seja uma cabeça, mas que Jesus é a cabeça. É como o marido, por exemplo, é a cabeça da casa. Não é que ele seja uma cabeça de fato, mas figurativamente ele é o líder, o comandante, é aquele que conduz, né, adiante, na frente do pelotão. Então, basicamente, Jesus estava justamente perguntando isso ao apóstolo Paulo. Por que me persegues? E aí o apóstolo Paulo imediatamente caiu por terra e ficou cego e foi levado ali para a rua chamada Direita. E lá o Senhor envia um homem por nome de Barnabé para que orasse e ele voltasse a ver. Mas nesse meio, quando Barnabé chega lá, ele estava em oração e jejum. Veja que coisa interessante. Outro estaria apreensivo, estaria ansioso, estaria, sei lá, de alguma maneira. Mas o apóstolo Paulo em si estava orando e jejuando. Isso mostra justamente a sua capacidade intelectual, a sua formação espiritual, por mais que naquele momento ele achava que estava fazendo certo, mas de fato o que ele estava fazendo para ele era o certo. E Jesus veio justamente para abrir os seus olhos e para mostrar de fato a ele quem era justamente a verdade, quem de fato era a salvação. E o próprio Jesus aparecendo para ele, lógico, não tinha mais o que contestar. O apóstolo Paulo passa a receber um novo nome, sendo chamado assim de Paulo, passa a ser um dos precursores do ministério missionário, passa a ser uma grande ferramenta de Deus para expandir o evangelho por vários e vários países. E justamente nessas caminhadas em que ele passou por diversas dificuldades, passou por diversos problemas, passou por naufrágios, passou por ser lançado em precipício, receber chicotadas, enfim, tantas e tantas coisas o apóstolo Paulo passou, mas tinha algo que lhe incomodava. E esse algo que lhe incomodava, muitos discutem o que de fato era. Mas para mim pouco importa o que era, porque isso não muda muito a realidade, o contexto real da situação. Visto que aquilo que de fato lhe incomodava era no seu corpo, que diz que é na sua carne. E aquilo que lhe incomodava, ele próprio não podia tirar. Ele talvez já tenha tomado remédios, talvez já tenha feito tratamentos e nada tinha de solução para aquilo que lhe incomodava. E ele viu no Senhor a única possibilidade daquilo ser sanado, daquilo ser sarado. E ele ora ao Senhor 3 vezes e o Senhor diz a ele: não vou sarar. Vai levando isso daí porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é interessante disso é que quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos um dos homens que pôde desfrutar dos 9 dons espirituais. De fato, um homem capacitadíssimo tanto na letra quanto na espiritualidade com Deus. O próprio apóstolo que revelou, que conheceu um homem que foi até o 3º céu e viu maravilhas que não era cabido ser falado, mas que acreditamos nós que foi o próprio. E não se sentiu à vontade
para se posicionar em uma situação de ser aquele tal, para não se vangloriar, para não se exaltar na presença dos irmãos. Mas, de fato, um homem de extrema capacidade, um homem de extrema intimidade com Deus, que pede algo ao Senhor e o Senhor diz: não vou dar. Não vou atender e vamos parar por aqui. Vai caminhando aí, tá incomodando, mas vai caminhando aí, porque isso aí é para você lembrar que você é humano e que você precisa de mim. Isso aí é para eu não lhe perder, de fato. Porque se eu liberar você, pode ser que você venha a perder, e isso são palavras de Cleito trazendo uma alusão à nossa realidade. Mas, de fato, Deus já sabe de todas as coisas e, na sua infinitude, ele pode ter dito: não vai, que eu sei que se eu fizer alguma coisa, tu vai se desviar e eu não quero. Eu prefiro você perto de mim. Então, o Senhor mantém aquilo que ele queria que fosse sarado e disse: minha graça te basta. E aí, quantas vezes, trazendo uma aplicação agora disso para as nossas vidas, porque eu sempre digo aqui, a palavra de Deus ela precisa ser muito prática para vivenciarmos ela no nosso dia a dia e, de fato, ela fazer sentido para nós. E, lógico, trazer uma aplicação básica para as nossas vidas acerca dessa resposta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então veja que coisa interessante. O Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E isso é um ponto-chave porque acredito eu que serve para todos nós. Quanto mais avançamos, quanto mais fazemos as coisas para o Senhor e quanto mais percebemos que somos incapazes, mais o Senhor se revela. Eu costumo sempre dizer, olha, se você quer ver milagre, vá para o hospital e visite enfermos, porque aí você vai ver milagre. E aí, de fato, o Senhor vai mostrar que faz maravilhas e você vai presenciar tudo isso e vai ver que nada daquilo que você viu você poderia fazer. Então você vai se sentir incapaz e o Senhor vai operar. Mas a partir do momento que você achar que você impor as mãos e pela sua própria vontade o enfermo vai ficar curado, pode ter certeza que aí parou o tempo do Senhor te usar. Então é nesse ponto em que a gente precisa entender essa prática bíblica, essa expressão que o Senhor Deus trouxe ao apóstolo Paulo, ela é muito importante para nós, para compreendermos que sem Deus não somos nada. E ao mesmo tempo entender que com Deus não importa as fraquezas que temos. E aí, nesse sentido de fraqueza, não é fraqueza para o lado do pecado. É para o lado da capacidade de fazer. Então, por exemplo, você pode talvez dizer assim, eu não tenho capacidade de pregar. Eu não tenho capacidade para fazer isso ou aquilo. Só um detalhe. Faça. Mesmo sem capacidade, faça. Porque é aí onde você vai ver o operar de Deus. Mesmo sem capacidade, mesmo sem ver em você condições, faça. Porque nas suas fraquezas o poder de Deus se aperfeiçoará. E você vai ver de fato o milagre acontecendo. Cara a cara. Visivelmente no seu dia a dia. Então lembre-se, o Senhor te chama para um grande propósito. E Ele não está preocupado com as suas capacidades, até porque quanto mais você for fraco, mais o poder dele se manifestará e a glória dele será cada vez mais reconhecida. Porque é muito fácil olhar para alguém que é muito bom e dizer assim, é porque fulano é bom. E acontece isso.
Mas quando a gente olha para alguém que a gente não vê nada, e a gente vê, caramba, olha aquilo ali. Então fica muito mais fácil, muito mais nítido ver a glória de Deus manifesta naquela determinada pessoa. Então hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer, olha, não se preocupa com as fraquezas, apenas faz aquilo que precisa ser feito, porque nas suas fraquezas o poder de Deus se manifestará e fará acontecer coisas maravilhosas e você vai ficar boquiaberto, pode ter certeza. Por isso, vem para Jesus, vem para Ele, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E quem sabe você é um dos ceifeiros que hoje Ele está chamando. Vem para Jesus, se arrepende e vem para Ele. Vem ser aperfeiçoado no Senhor, porque o que Ele tem para fazer na tua vida é muito maior do que o que você pensa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te bendiga, que Deus abençoe a tua família. E eu quero terminar como sempre fazemos nas sextas-feiras, revendo Shalom Aleichem. Desejamos paz a você. Revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e domingo tem mais. Que Deus abençoe você e até domingo. Tchau, tchau.